oscilatória é a parte da física que estuda as ondas. Qualquer onda pode ser estudada aqui, seja a onda do mar ou ondas eletromagnéticas, como a luz. Denomina-se onda a um movimento causado por uma perturbação que se propaga através de um meio. Exemplo de onda é tido quando joga-se uma pedra em um lago de águas calmas, onde o impacto causará uma perturbação na água, fazendo com que ondas circulares se propaguem pela superfície da água. Chamamos de fonte qualquer objeto que possa criar ondas. A onda é somente energia, pois ela só faz a transferência de energia cinética da fonte para o meio. Portanto, qualquer tipo de onda não transporta matéria. Conforme sua natureza, as ondas são classificadas em ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Ondas mecânicas são ondas que necessitam de um meio material para se propagar, ou seja, sua propagação envolve o transporte de energia cinética e potencial e depende da elasticidade do meio. Por isso, não é capaz de propagar-se no vácuo. Alguns exemplos são os que acontecem em molas e cordas, sons e em superfícies de líquidos. Ondas eletromagnéticas são ondas geradas por cargas elétricas oscilantes e sua propagação não depende do meio que se encontram, podendo propagar-se no vácuo e em determinados meios materiais. Alguns exemplos são as ondas de rádio, de radar, os raios-x e as micro-ondas. As ondas podem se classificar de acordo com a direção de propagação de energia, quanto à natureza das ondas e quanto à direção de propagação. Ondas unidimensionais propagam-se em uma única dimensão, como as ondas em cordas e molas esticadas. Ondas bidimensionais propagam-se em um plano, como as águas em um lago quando se joga uma pedra. Ondas tridimensionais propagam-se em todas as direções, como a luz e o som. Quanto à direção de vibração, podem ser transversais, são aquelas cujas vibrações são perpendiculares à direção de propagação. Exemplo, ondas em corda. Longitudinais, são aquelas cujas vibrações coincidem com a direção de propagação. Exemplos, ondas sonoras, ondas em molas. Propriedades características. Todas as ondas têm um comportamento comum em situações padrões. Todas as ondas têm as seguintes características. Reflexão. Quando uma onda volta para a direção de onde veio, devido à batida em material reflexivo. Refração. A mudança da direção das ondas, devido à entrada em outro meio. A velocidade da onda varia, pelo que o comprimento de onda também varia, mas a frequência permanece sempre igual, pois é característica da fonte emissora. Difração, o espalhamento de ondas, por exemplo, quando atravessam uma fenda de tamanho equivalente a seu comprimento de onda. Ondas com alto comprimento de onda são facilmente difratadas. Interferência, adição ou subtração das amplitudes das ondas, depende da fase das ondas em que ocorre a superposição. Interferência óptica entre duas fontes pontuais de diferentes comprimentos de onda e distância de fontes. Dispersão, a separação de uma onda em outras de diferentes frequências. Vibração, algumas ondas são produzidas através da vibração de objetos, produzindo sons. Exemplos, cordas, violão, violino, piano e etc. Ou tubos, órgão, flauta, trompete, trombone, saxofone, entre outros. As características das ondas são: amplitude, a altura da onda é a distância entre o eixo da onda até a crista. Quanto maior for a amplitude, maior será a quantidade de energia transportada. Velocidade. Como não transportam matéria em seu movimento, é previsível que as ondas se desloquem com velocidade contínua.
Comprimento de onda é a distância entre valores repetidos e sucessivos num padrão de onda. É usualmente representado pela letra lambda. Período. O período de uma onda é o tempo que se demora para que uma onda seja criada, ou seja, para que um comprimento de onda, espaçamento, seja criado. Frequência é uma grandeza física que indica o número de ocorrências de um evento, ciclos, voltas, oscilações, etc., em um determinado intervalo de tempo. Princípio de Higgs. Christian Huygens, no final do século XVII, propôs um método de representação de frentes de onda, onde cada ponto de uma frente de onda se comporta como uma nova fonte de onda elementares, que se propaga além da região. Já na antiguidade, pela onda original e com a mesma frequência que ela, sendo esta ideia conhecida como princípio de Huygens. Para um considerado instante, cada ponto de frente de onda comporta-se como fonte das ondas elementares de Huygens. A partir desse princípio, é possível concluir que em um meio homogêneo e com as mesmas características físicas em toda a sua extensão, a frente de onda se desloca mantendo sua forma, desde que não haja obstáculo. Intervalo acústico. A audição humana é capaz de diferenciar algumas características do som, como sua altura, intervalos e timbres. A altura do som depende apenas de sua frequência, sendo definida como a diferenciação entre grave e agudo. Um tom de maior frequência é agudo e um de menor é grave. Os intervalos entre os dois sons são dados pelo quociente entre sua frequência, ou seja, como o intervalo é um quociente entre duas medidas de mesma unidade, este não tem dimensão. Na música é dada uma nomenclatura para cada intervalo. O timbre de um som é a característica que permite diferenciar dois sons de mesma altura e mesma intensidade, mas que são emitidos por instrumentos diferentes. Desta forma, uma música executada por um violino e um piano se diferencia pelo timbre. Meio de propagação. Podemos classificar os meios onde ondas podem propagar de seguintes formas. Meios lineares. Se diferentes ondas de qualquer ponto particular do meio em questão podem ser somadas. Meios limitados. Se ele é finito em extensão, caso contrário, são considerados ilimitados. Meios uniformes. Se duas propriedades físicas não podem ser modificadas em diferentes pontos. Meios isotrópicos. Se suas propriedades físicas são as mesmas às qualquer direções.